Olá, pessoal. Olá, ouvintes do programa Podcast Mente Artificial. Hoje teremos um episódio especial, principalmente para você que curte tecnologia, curte inovação e, claro, inteligência artificial. O tema de hoje é programação com inteligência artificial ou programação utilizando IA. Até indico esse livro aqui, tá? Tom Towley, uma boa leitura. Nosso convidado de hoje é um developer. Já vou explicar para você o que é um developer. Developer, no inglês, na gíria é também conhecido por dev. Ou seja, é o desenvolvedor, o cara que desenvolve o código, tá? Então, hoje um developer especializado em IA e que atua numa empresa hoje em Joinville que é referência em alguma desses setores. Vamos explorar como é que é a IA, quais os desafios, as ferramentas e o futuro dessa área. Seja muito bem-vindo, Cassiano. Muito obrigado, professor. Olá, pessoal, tudo bem? Certo? Bom, eu vou ler o currículo do Cassiano. Cassiano Ricardo Uri. Cassiano tem 16 anos na área de TI, sendo 14 anos trabalhando na área de desenvolvimento de software. É formado em Sistemas de Informação pela Unisul, é pós-graduado em Engenharia e Arquitetura de Software pela Estácio de Sá, tem MBA em IA pela Faculdade Metropolitana, tem MBA em Engenharia de Dados também pela Faculdade Metropolitana, tem certificações em Banco de Dados, Scrum Master, LGPD e é cofundador e CTO da Diga. Deve ser uma startup. É isso, é uma startup. Tá? E é coordenador de software da TOTOS. Então, mais uma vez, Cassiano, seja bem-vindo. Então, vamos para o nosso primeiro bloco. Começando no universo da IA para programadores. Então, vamos focar, né, nessa trajetória, quais os primeiros passos que o cara deve usar como um programador, um dev, né, e fundamentos da programação. Me explica aí, como é que foi o teu primeiro contato com a IA e o que te motivou a seguir nessa área? O que me motivou, na verdade, eu estava já num período de... Sabe quando você está numa zona de conforto? Certo. Então, eu já estou há 10 anos na TOTOS ali, trabalhando com coordenação e tudo, e aí meu sócio, meu amigo, teve uma ideia. Montar essa startup com IA generativa para RH. Ele voltou para Joinville e me chamou para bater um papo. Certo. E quando fica aquela pulguinha atrás da orelha de... Eu nunca mexi com IA. Assim, a IA nós sabemos já que ela é antiga, mas eu nunca botei a mão nela, propriamente dita. E eu fiquei com essa pulguinha atrás da orelha. E se isso é certo? E se a gente começar a fazer isso mesmo? Então eu comecei a estudar, comecei a entender mais o que era a IA generativa propriamente dita, né? Importante, né? E a IA generativa, ela é um campo da inteligência artificial, né? Então, deixar isso bem claro, entender a IA generativa, entender o que é o conceito de dados. E eu senti que é gostoso você voltar a brincar, só que agora com um pequeno estagiário, vamos dizer assim. Então foi isso que fez encantar, sabe? Os programas, o software, quando a gente desenvolve, por mais radical, por mais crítico que ele seja, ele ainda é uma coisa estática. A partir do momento em que você está começando, você está desenvolvendo com a IA generativa, ela é dinâmica. Então significa que você conversando com uma IA generativa e pegou um erro e passou para mim, eu posso não conseguir simular, porque ela está personificando ali. Então, a resolução de problemas, é como você pensa, essa mente por trás disso, isso que se torna interessante, que fez eu querer continuar. Entendi. Boa. E já que você falou que esse foi o teu primeiro contato, foi estimulante, acredito. Sim. Então, para o cara que está começando agora, um dev, mas ele está começando a pensar assim, puxa, eu quero usar IA. Então, que tipo de formação ou conhecimento técnico você considera que seja essencial para esse cara começar a programar com IA? Eu acho que a primeira coisa que em qualquer tecnologia, tudo, é você entender, ainda mais algo dinâmico. Porque que acontece? Eu posso chegar e falar, conversando como eu tinha batendo papo, o Python ainda domina, dizer assim, galera, estude Python, galera, estude R. Só que o que vai acontecer? Você vai aprender a programar, mas você não vai entender a dinâmica que é.
O conceito de trabalhar com a inteligência artificial, ou você consumir um OpenAI, a Anthropic, o Cloud, Certo. é você o quê? É você criar um ecossistema onde o sistema dinâmico possa evoluir. Então, assim, eu quero trabalhar, eu quero começar. Então, a primeira coisa é fazer assim, como que eu converso com ela? Certo. O básico, prompt, o script. A engenharia do prompt. A engenharia do Certo, prompt. certo. Porque o que vai acontecer? Quando você está programando, você vai lá, vai fazer uma requisição, você vai trazer os dados. Só que isso é a programação que a gente conhece já. A tradicional. É a tradicional. Então, onde é que está a magia que o pessoal conta? No prompt. O que você vai escrever para que a IA te devolva isso? Ou ela crie um slide, uma imagem. Correto. Então, começar a entender o que é o prompt. Entender quais são as diferenças, as técnicas. Um prompt legal para que se tenha uma resposta precisa. Isso mesmo. Porque quando você começa a conversar normal com ela, inclusive saiu faz pouco tempo os dados da OpenAI dizendo que o ChatGPT estava começando a perder a imparcialidade. É mesmo. O porquê disso? Porque as pessoas começam a conversar normal com ele e ele acaba se adaptando. Então o teu ChatGPT vai pegando os teus gostos, Sim. vai pegando os teus dados, Ele grava o meu histórico. ele grava teu histórico. O meu contexto, é verdade. E ele acaba, então, sendo mais suscetível e mais tendencioso ao seu lado Entendi. do que uma pesquisa mais seca. Então, a engenharia de prompt, as técnicas de prompt, porque num sistema você tem que garantir que ele vá continuar aquele padrão. Então, a primeira coisa, entender as técnicas como text, template, text. O que isso significa? Eu crio uma introdução dando o contexto. Você vai ser um desenvolvedor de software. Você vai usar a metodologia Smart. O template é o quê? Vai vir do teu software aí um currículo, vai vir do teu software um arquivo Tá. que vai usar como base, e a finalização, com base nos dados XPTO, você vai redigir. Então, entender, montar, para depois a gente passar para uma linguagem, para alguma coisa. A IA é aquela tecnologia que você precisa compreendê-la. Beleza. Aí vem aquela pergunta, você falou, por exemplo, o cara usa o Python. Então, eu vou pegar esse gancho do Python. Que linguagem de programação você utiliza hoje nesse dia a dia com o IA? Aí vem aquela pergunta, o Python ainda é o rei? Sim. O Python ele é muito forte dentro da IA e dentro das áreas com próprio machine learning. Impressionante, né? Ele é, eu posso te dizer que ele é um canivete suíço. Exato. Eu vou te dar duas visões agora. Dentro da minha startup, o meu programa principal, o meu software principal, ele é todo em Python. E por que assim e tudo mais? Porque o que acontece? O meu tempo de programação para produção, ele é muito rápido pela versatilidade. Correto. Ou seja, eu posso subir apenas uma classe como um bloco do software inteiro. E a estrutura que eu preciso para fazer isso é basicamente comitei, para quem é da área, né? Faço o commit. Quando a gente lá no GitHub, ele escreve uma mensagem do que aconteceu, que ele alterou e vai lá para cima, tá? Chega no Git, já está na minha esteira de produção. O Python permite isso, não precisa que eu compile, não precisa como um Java mais versátil, por se tornando, então, uma linguagem de baixo custo. Quando eu falo custo, eu falo custo de máquina mesmo, né? Ele roda em qualquer lugar. E se tornando rápidas alterações. Ele também é muito fácil de trabalhar, porque pegamos linguagens agora um pouco robustas. Tá? Vamos falar do Java. O Java, eu tenho que dizer para ele que uma palavra é um string, um número ali, eu vou dizer um int e tudo mais. Tem que declarar. Tem que declarar. Tipada, que a gente chama. Isso. O Python ele não é tipado. Não é. Claro, isso exige de você uma concentração. Meu Deus. Só que agora você pensa assim, eu estou conversando, na verdade assim, eu fiz uma estrutura de negócio aonde eu estou fazendo o proxy ali sendo a ponte entre pessoa e inteligência artificial. Correto. Eu não sei exatamente o objeto que a inteligência vai me devolver. Então, nesse caso, eu não ter a tipagem, eu não definir, é mais tranquilo. Eu digo que essa aqui é a minha resposta. Se é um número inteiro, Se é um número inteiro, um float. no float, se é um texto, o que acontece? Eu faço isso e eu faço a decomposição. Aí é aquela dúvida, tá, mas se você não sabe, como que você vai decompor?
coisa muito interessante, Mas aí você usa a IA, eu uso... o ChatGPT para fazer isso ou não? Dentro do meu sistema, eu uso a Cloud, que é a da Anthropic, e uso o ChatGPT, que é o da OpenAI. Aham, eu uso os dois. Você usa a versão paga do Claude? Os dois usam a versão Cloud. Não, usa a versão Quanto Cloud. é? Eu nem sei qual tem. $20. Também é 20? É o mesmo preço. Aham. Meio que é um padrão, tá? $20 das três. É das duas, e só o Gemini que muda. E Gemini também é 20? O Gemini, ele cobra... Eu tenho na TOTS, a gente estava usando, mas a gente tem um Google Workspace. Aí ele cobra R$6 por usuário, a mais, no caso da licença. Então, assim, pensa no seguinte, eu não sei que objeto vai ver. Então, se eu for tirar ele do pacotinho e for fizer errado, ele vai dar erro. O Cloud, que é mais trabalho, ele trabalha com codificação de caractere, o ASCII-2 chamado. Ah, é? Ele manda em ASCII. E o OpenAI, quando você programa, ele tem uma biblioteca chamada Tokenizer, para trabalhar ali como tokens, para permitir que eu não precise ter essa preocupação. Eu faço os tokens, eu sei, o computador entende o caractere e a gente faz a conversão para a linguagem natural, o PNL daí no caso. Puta, interessante. Tá, daí eu te pergunto, quais são as diferenças mais marcantes para uma pessoa programar os sistemas tradicionais e agora programar soluções em IA? A arquitetura. Arquitetura? Por quê? Como assim? Que termos arquiteturas quer dizer? Então, vamos lá. Um sistema tradicional, um sistema PDV, ponto de vendas. Certo. Você sabe o que tem a entrada do estoque, você sabe a saída, você tem o sistema fechadinho ali. Certo. Vamos dizer que meio-dia, meu supermercado tem um pico de vendas, eu vou ter que colocar 7 operadores, 8 operadores. Então, eu preparo o meu sistema para isso. O sistema agora ele é dinâmico. Então, lembrando, o melhor jeito de trabalhar e o melhor jeito de aplicar uma IA, que seja IA ou IA generativa, é quando o sistema é evolutivo. A partir de agora, ele começa com o teu pré-treino e conforme for usando, ele vai aprendendo. Então, você tem que tomar cuidado com essa arquitetura, porque senão o custo dela vai começar a ficar mais alto. Então, pensa assim, começamos a fazer sobre leitura de livros. Tá. Você tem 5 livros em casa. Tu colocou esses 5 livros na tua IA, ela começou a ler. Aí, num belo dia, tu tá conversando com ela tá aprendendo teus gostos, tudo, e ela começa a te sugerir livros diferentes e você vai aceitando. E você vai colocando mais livros lá. Agora, o teu contexto, o teu inicial, já não são mais 5, são 10, são 20. Correto. Então, toda vez que ela vai buscar o contexto inicial, ela não busca em 5 arquivos, ela já busca em 10. Ela vai acumulando. Ela vai acumulando a informação. E com isso, ela vai inflando. Ela vai ficando mais inteligente. Em compensação, o custo operacional disso começa a aumentar. Sim. Então, quando a gente pensa em inteligência artificial, né, nesse quesito, a gente tem essa preocupação de reduzir o custo. Que daí vem as técnicas de treinamento. Eu faço scripts prontos aonde ele procura antes do script para depois ir para IA, banco chave-valor aonde eu tenho que ele faz conversão um dicionário de dados, tipo um dicionário de dados, basicamente hoje, para antes de ele bater na IA, ele já tem a precisão para que o prompt seja o mais certeiro possível. E aí entra prompts dinâmicos com templates. Esses templates eu monto e mando Você monta os templates? Aí você monta os templates. Dentro da minha startup, que a gente trabalha com RH, a gente tem mais ou menos 8, 9 templates e conforme for a tua conversa, ele vai alterando para que a IA se direcione. Na TOTUS já é usado em vários setores que tem. Dentro do meu time, a gente está começando um projeto de acessibilidade usando o Whisper da chat da OpenAI, que é o quê? O objetivo dele é que você consiga falar com o sistema e abrir o aplicativo. Então, porque baixa visibilidade é um tema complicado. Até por questão de, como é que chama? As pessoas que têm problema de usabilidade, não, como é que se chama isso? Existe a programação para pessoas que têm problema de eficiência. Sim, Faltando a palavra. tem o ECG da TOTUS ali.
que faz isso daí. que faz isso. Então, como a gente teve alguns pedidos, a gente começou a focar e pensar nisso. Porque hoje as técnicas de acessibilidade comuns... Acessibilidade. Tá. Nós temos as técnicas comuns, mas técnicas comuns ainda assim permitem que você ultrapasse o problema, mas ele fique limitado. Então a gente começou a criar o quê? Criou um botzinho que ele entende a tua voz, Certo. manda pro... Faz o reconhecimento de voz. a gente está usando o Whisper agora para fazer o reconhecimento de voz, traduz em texto, né? Ok. Esse texto a gente manda pro sistema E transforma num comando. e transforma num comando. Aí esses comandos, como ele está no MVP, a gente está testando, eles são mapeados. Então, por exemplo, abrir a gente traz a lista de aplicativos que a pessoa tem, abrir aplicativo tal. Abre Google Chrome. Aí ele vai abrir o Google Chrome. Legal. E ele faz o processo ao contrário também. Ele lê o que está na tela, a gente botou um botãozinho, e aí ele passa que daí a gente usa o TTS, né? Que é o Text to Speak. Isso. Então, speech também para fazer. Então, são esses cenários que a gente está usando assim. Interessante. Tá, para a gente encerrar esse nosso primeiro bloco, qual seria, na tua opinião, o papel do pensamento computacional que a gente pode ter na construção desses modelos de AI? Eu vejo que ele é extremamente importante para a gente não pagar muito caro. E eu não falando só de valor, tá? Eu estou falando de software e tudo mais no futuro. O pensamento computacional, você vai primeiro decompor o problema. Quando a gente fala decompor o problema, é entender de fato o que nós estamos fazendo. Certo. Depois de você decompor o problema, que você vai entender as fases, você vai conseguir fazer o quê? Criar soluções, na verdade propostas de soluções, e aí para você depois disso entender uma arquitetura. Então você entender o cenário completo, já usando o raciocínio de problema, decompôs ele, e fazendo módulos e etapas para... pensando em um ciclo de vida de software e entregas, ele vai realmente te ajudar a entender o que é um MVP, ou seja, o mínimo entregável ali para trazer valor, que isso é um ponto essencial. Inteligência artificial precisa de MVP, porque ele precisa por causa do que você tem que pedir para os teus gestores e tudo mais, aporte financeiro, ele é cara. Então você tem que comprovar que ela vai trazer, então é por isso que ele é muito importante, assim. Legal. Bom, pessoal, vamos encerrar esse primeiro bloco. Daqui a pouco a gente volta, ok? Até mais. Olá, agora estou com vocês de segunda a sexta, às 19h45, aí na TV da cidade, com a palavra final. De Brasília, Alexandre Garcia. Olá, eu sou Paula Leal, âncora de Oeste Sem Filtro. E eu tô aqui para convidar você a acompanhar aqui na TV Cidade de Joinville o nosso programa diário. De segunda a sexta-feira, a partir das 17h45, eu espero você junto com os meus parceiros de bancada. Ana Paula Henkel, Augusto Nunes, Alexandre Garcia, Adalberto Piotto, Silvio Navarro e Rodrigo Constantino. Você é nosso convidado. DVA, primeira representante em Santa Catarina da marca BYD. Líder mundial em vendas de veículos eletrificados. DVA BYD. O futuro já começou. Estamos de volta. Vamos para o bloco 2. O bloco 2 é na prática. Agora, né? Hands-on, né? Mão na massa, desenvolvendo com a IA. Cassiano, como é que é esse processo de treinamento? Pegar um modelo de IA na prática. O que um desenvolvedor precisa considerar quando ele vai usar para treinar esse modelo? Bom, quando a gente fala em desenvolvimento com a IA, a gente pode falar de duas formas. O uso dela como ferramenta, no caso, tipo o Copilot da vida, um Amazon Q, Tá. né? E isso é um ponto que eu vou te dar duas visões agora. A visão tipo de coordenador de produto da TOTUS e a visão de desenvolvedor na startup. Quando tu tá falando do desenvolvimento, a gente tem que se preocupar muito com uma coisa chamada compliance. Porque os códigos das empresas, eles são protegidos.
Então, E existem regras de compliance? E existe- Cada empresa tem. cada empresa tem a, Né? tem a sua. Antes de a gente conseguir fazer o uso dentro da TOTVS ali, a gente precisou passar por compliance, cuidar com o código protegido mesmo, para que ele não vazasse. Então, como coordenador, você tem essa preocupação de como você vai fazer para que fique ali. E como desenvolvedor, é exatamente a questão do... Tá, beleza, o que ele vai me ajudar, o que ele vai fazer, por que eu tenho um carinha ali olhando, né? O lado técnico, né, do desenvolvimento, o pré-treino dele, se eu pegar uma ferramenta tipo um Copilot da vida, o pré-treino dele vai ser o teu código. Ele escaneia a tua IDE e aí ele consegue te ajudar dando dicas e práticas, sugestões. Código de coisa? Ele consegue fazer isso. Ah, é? Se bem que vou dizer que o uso que eu vejo mais, assim, tendo, é ele como um pesquisador. Como um Stack Overflow. O Dev que tá ali. virou isso. O Dev hoje virou... O Copilot virou o pesquisador, vamos Era o dizer antigo Stack Overflow que ele usava para resolver problema. assim. Pensa assim, você tá programando, tu teve o erro, tu vai pro Google, 4 páginas, 5 páginas, Stack Overflow, implementa. Poxa, não deu nada certo. Sobe tua IDE, código tá ali do lado, copiou a linha, me ajuda, pesquisa. Ele pesquisa para você, ele traz na tua IDE. Então, assim, só o fato de você não ter que ir para outro lugar, que você não ter que fazer, e ele já ter um pré-treino que é o teu código, ele consegue te direcionar para realmente você ter aí uma pesquisa mais certeira. Que legal, que legal. E aí veio o seguinte, quando você... Claro que às vezes esses dados que você está usando para os teus modelos tem um determinado viés. Como é que você lida com problemas relacionados a esse tipo de viés para evitar esse viés na hora de dar o resultado do teu programa? O Dev tem que cuidar com isso. Isso é uma pergunta muito interessante. Até quando eu estava fazendo o meu MBA em Inteligência Artificial, basicamente toda a aula a gente acabava discutindo ética no final dela. Viés de comparação. Eu acredito que assim, né? E até é um tema que a gente viu Tesla e outros passando, dizendo, poxa, inteligência artificial é racista, inteligência artificial... O software ele não é racista, mas o viés que foi usado, o arquivo que foi usado, ele é... Então, assim, quando nós trabalhamos com imagens, propriamente dito, você tentar pegar um banco mais diversificado possível. E dentro do próprio Python, temos uma questão. Você precisa identificar o quê? Você precisa identificar o corpo de uma pessoa. A partir desse momento, a gente para de usar a imagem e a gente usa câmeras vetoriais ou o próprio algoritmo vetorial. Porque daí eu coloco um ponto na tua cabeça, um ponto no teu ombro, um ponto aqui, e você deixa de ser uma pessoa assim para ser vetores. Certo. Agora, quando é com imagens, aí a gente começa a realmente ter que ter esse cuidado. Eu vou dar um exemplo. Eu fiz um curso há um tempo atrás, até com o participante passado, William Maza, né? E foi o quê? Sobre treinamento. E aí entramos no assunto do viés. Ele pegou 7 fotos, estava mostrando para nós. Todas eram cachorrinhos brancos. Perfeito. Treinou a IA. Mostrou a foto de um cachorrinho preto. A IA não reconheceu. Não reconheceu, porque não era branco. Ela sempre foi treinada. Treinada só com branco. Foi treinada só com branco. Então, a diversidade nos dados, ela vai amenizar os vieses. Entendi. E a supervisão desse código. Dentro do treinamento, o que eu falaria, uma estratégia é você fazer o treinamento supervisionado, que é quando você sabe a entrada e sabe a saída. Sabe a saída. Tá. Para fazer essa linha e confirmar a acurácia dela. Quando a gente chega aí a 97%, 98%, tu começa a fazer o treinamento livre, né? Começa a adicionar novos dados. Você insere um cachorrinho preto. Opa, reconheceu. Um malhadinho. O malhadinho depois. E aí você vai testando e trazendo isso até você conseguir o maior número de dados possível para que a viés... E é legal, porque daí ela aprendeu, né? Ela começa a aprender que o padrão é um pouco diferente, mas tudo é um cachorro. Isso mesmo, porque é essa questão que você falou agora. Tudo é um cachorro. Você tem que ensinar que ela tem que se apegar à forma e não à cor e não a esses detalhes. Porque quando você faz um treinamento padrão,
para ela, tudo ela tem que se apegar. Entendi. É os pontos que você vai criando. Boa. Aí te pergunto, a curadoria dos dados, alguém que está lá Sim. cuidando e tal, qual a importância dessa curadoria na hora de desenvolver uma aplicação com IA? Assim, é de extrema importância. É? Hoje eu digo que quando você está desenvolvendo com IA, que seja ela um Copilot ou seja ela a aplicação mesmo, ele é o teu estagiário. Ele é aquele analista júnior que entrou agora, sabe? Porque o que acontece? Ele vai fazer. Certo. Só que você vai precisar supervisionar, porque como eu dei o exemplo do cachorrinho, vai acontecer outras coisas. O scan de código, ele vai ler o teu código seco. Só que ele não consegue... Basicamente o que ele vai tentar fazer é um código de mesa. O exemplo de mesa que é aquela... Quando hoje se usa Portugal e tudo, mas na minha época da faculdade ainda era no papel. No papel. Então, você escrevia o Portugal no papel, ali o código real, Sim. e aí você olhava aquela linha por linha. Aqui eu passei o parâmetro tipo real e fazia. Então, basicamente, o que ele vai fazer é essa leitura seca. Certo. Só que a gente sabe que a leitura seca e o código executando são coisas diferentes. Então, essa curadoria no desenvolvimento, a curadoria na qualidade dos dados, Certo. porque assim, e se no meio de todos esses cachorros que eu coloquei tinha um gato no meio? É aí que vem a pergunta, né? Pois é. E aí? Mas o gato tem mais ou menos o mesmo formato e tamanho. Então, o que vai acontecer? Isso é um desvio. Como é que ela vai proceder? Como é que ela deve proceder? Então é por isso a curadoria dos dados, porque a gente consiga garantir a qualidade da informação, que ela chegue ao usuário final realmente da maneira certa. Tá. Mas aí num caso de um treinamento supervisionado, você está falando. Com um tratamento Não supervisionado, acho que não ia, nem dava para o trem. O não supervisionado, Para agrupamento, assim. ele é mais para agrupamentos, mas você vai usar um não supervisionado muito mais, ou numa esteira de software, né? Você faz o supervisionado em QA e um não supervisionado tipo em homologação. Então tu consegue fazer um treinamento com 98% de acurácia, e aí você passa para o não supervisionado. E aí você começa a ter esses outros tipos de entradas e acompanhando as saídas. Então aí você vê se você baixou a tua assertividade ou você manteve. Baixou a assertividade, você vai para os dados para ver o que estão inserindo. Entendi. Bom, falamos sobre o viés. Bom, agora vamos falar sobre a IA e as APIs. API, pessoal, é Application Programming Interface, que é a interface de programação da aplicação. O nome já fala, é um meio termo entre alguma coisa que você está precisando pegar num outro computador que foi desenvolvido por alguém, uma aplicação, e você está com a tua aplicação aqui. Você vai lá, puxa essa aplicação via essa API, tá? Ela vai lá, traz para você os dados e você consegue trabalhar com elas. Hoje, a maioria das aplicações que a gente usa a API. Aí, então, eu te pergunto, como é que funciona, então, eu integrar uma IA com uma API no teu trabalho? Hoje, a boa parte das IAs que nós temos, e nota que eu falo muito no ChatGPT e na Cloud, né, que é a OpenAI e a Anthropic são as mais fortes, comerciais, temos o DeepSeek vindo ainda, né, também, mas elas fornecem SDKs que são pacotes de desenvolvimento já, de integração. Eles têm um grande serviço, a API deles, eles já permitem uma boa manipulação. Então, o que você vai precisar? De uma forma simples, né? Um cadastro neles ali, aí você vai criar uma organização. Porque essa organização que você vai gerenciar, aí você vai gerenciar o que ela pode ler, o que ela não pode. Tu faz toda aquela parte de compliance na organização. Certo. E gera uma chave, uma API key, e aí você vai bater ali. Na OpenAI, eles chamam de completions. Completions. A completions, que é? É o retorno da conversa. Ela vai continuando sempre dando. E então, tu vai mandar a tua pergunta num formato, num JSON, dizendo assim, system. O que for dentro de system vai ser o prompt. O que for em user no cloud, human, coisa, é o texto que a pessoa mandou. Certo. E em alguns ainda, você consegue mandar um parâmetro extra para dar contexto e tudo mais, para fazer aquela memória por trás. É como se fosse uma marcação, assim, Isso mesmo. Um marcador
Um tagzinho. É um tagzinho. Coloca outro tag. Até por isso que muitas das vezes o pessoal resolve algumas coisas com IA generativa e a gente comenta, não precisa. Isso um banco chave-valor, um dicionário de dados resolve porque é tagueado. Já é, né? E desde muito tempo atrás, a gente mapeia as coisas para usar. E os APIs usam o mesmo conceito. A diferença, então, é que daí ele vai reaproveitar isso para continuar a conversa. Entendi. Te pergunto, como é que a gente pode garantir que o modelo de IA que está em produção, ele continue funcionando bem com o passar do tempo? Rezando. Não, mas basicamente Senhor, nos ajuda. Mas basicamente o que a gente trabalha, né? Quando você trabalha com modelos de LLMs que vão conversar com o público, a gente trabalha com saídas, né? Com fallbacks. Então, por exemplo, você está conversando com, sei lá, a Cloud 3.7 e vamos dizer que teve uma sobrecarga de consultas. E às vezes eu não vou ter tempo hábil para isso. Eu mando para uma outra, ou para uma OpenAI, eu mando para o GPT, eu mando para alguma outra IA. Você faz isso? Na dica fácil. E tal. Sim. Até isso é porque há uma curadoria de IA com IA. Eu conheci uma startup em Florianópolis, no último evento que eu acabei indo para lá, e eles estavam implementando sistemas para ajudar nos PAs. PAs ou pronto atendimento. Pronto atendimento mesmo. Basicamente, é tirado foto e tudo. Quando a ambulância chega, ela já manda fotos, já manda para o PA, mais ou menos o caso, para que a equipe esteja pronta. Claro. Eles estavam pegando esses arquivos e estavam passando por essa curadoria também, para que quando o médico chegasse, já tivesse um resumo pelas fotos e pelas imagens. Esse era um projeto bem Quer caro. dizer, o médico já está no tempo de quando chegar aqui, ele já de tomar a decisão já é muito mais rápido, porque ele já pensou, né? Porque é aquela coisa, você simplesmente receber a foto e as imagens é uma coisa. Agora você receber as imagens com uma descrição, claro, tem a tua experiência, mas ajuda, porque às vezes o teu olho passa alguma coisa. E como que era feito isso? Era feito assim, eles usavam o Gemini, o Cloud e o ChatGPT. Os dois primeiros, como tem a análise de imagem mais forte, faziam a revisão das imagens, gerando os textos. E o Cloud lia os dois textos para dar uma curadoria melhor do tipo, o que batia as informações, como faziam, e ele jogava para o médico, então, esse apoio. Beleza. Poxa, então tem que sempre ter Sempre vai ter que ter uma carta na mão, ou que pode ser dois clouds, duas IAs, mas tu tem que ter uma saída aí para ela. É o tempo de pensamento que ela precisa resfriar a cabeça. Tá, aí te pergunto, existe alguma prática, existe na nossa área, né, que é as boas práticas de programação, que é o Clean Code, que o nosso querido Uncle Bob escreveu lá, Robert Martin, né? Sim. Escreveu o livro, inclusive até eu leciono em Programação Orientada a Objeto 2, que é essa parte de Design Patterns e tal, aí eu falo sobre Clean Code. Existe alguma prática de Clean Code ou uma engenharia de software que você acha que se destaca legal para trabalhar com IA, como deve? Assim, hoje ainda não há muito o Clean Code ou Design Pattern dentro desse mundo, por causa que ele se popularizou faz pouco tempo, né? Então, hoje mas uma arquitetura padrão que nós vemos, né, é muito o formato, primeiro, SaaS, obviamente, de trabalhar, porque o que acontece? Esses serviços, eles estão na nuvem. E você não vai colocar as chaves no serviço na nuvem, no computador da pessoa e tudo mais. Então, como que é muito trabalhado hoje? A criação de um proxy chamado Business Entity, aonde vai estar as suas regras de negócio, aonde vai ter as suas chaves e fazer a comunicação ali, né, de comunicação como ou um WebSocket para fazer uma conversa, vai ter teus RESTs, vai ter tudo mais, e o software normal se comunicando a ele. Mas isso tudo protegido, né? Isso tudo protegido. É comum. Eles têm ataque hacker lá? Tem. Infelizmente, hackers são pessoas que eu não gosto. Me dá dor de cabeça quando eles tentam.
E tentam mesmo, né? Tentam mesmo, eles tentam bastante, mas assim, a gente tem hoje uma estrutura de segurança já. Primeiro, né, a nossa nuvem, né, a gente usa a AWS, ela já elimina bastante coisa. Entendi. Tanto na startup quanto na TOTOS, né? Na minha startup ali, a gente, por exemplo, nós somos 2 pessoas. Eu e meu sócio, basicamente, a gente estaria então muito vulnerável a um ataque hacker, né? E a AWS, ela já permite que você configure seguranças a ponto de que você não se preocupe tanto com isso. Então, assim, Porra, já tem um firewall aí, né? já Botei tem, por exemplo, na arquitetura que eu uso ali na minha startup, né? Eu tenho um Cloudflare na frente, que é para fazer... falando para o pessoal que não conhece, sabe aquele nome bonitinho do site, a URL? Então, a gente faz o redirecionamento via Cloudflare. Temos o firewall ali, que já barra ele. Entrando na nossa nuvem é uma AWS. Entendi. E aí, assim, para entrar dentro da nossa rede, Consegui entrar. é uma VPC própria hoje. Como nós somos 2 pessoas apenas com os nossos IPs ali, ou você tem que ter a nossa conta para fazer entrar direto pelo console, ou baixar as chaves do EC2 para poder abrir o tunneling, fazer o túnel. E pra conseguir isso... Aí no caso teria que entrar no meu computador e pegar o arquivo, né? Então, tipo... E tu vê, é uma empresa pequena, 2 pessoas, só que a própria infra já está preparada, a própria infra te vende essa segurança, que é o mais importante, né? Lembrando, a gente está conversando, a gente tem dados e dessa vez a gente está trafegando informações. Por mais que você tente limitar o que a pessoa fale, você não consegue impedir que ela vá falar para IA um dado sensível. Você pode não processar. Tipo, desculpa, eu não sei o que fazer com essa informação, mas ela passou essa informação para ti. Ok, terminamos esse bloco. Voltaremos a seguir. Olá, agora estou com vocês de segunda a sexta, às 19h45, aí na TV da cidade, com a palavra final. De Brasília, Alexandre Garcia. Olá, eu sou Paula Leal, âncora de Oeste Sem Filtro. E eu tô aqui para convidar você a acompanhar aqui na TV Cidade de Joinville o nosso programa diário. De segunda a sexta-feira, a partir das 17h45. Eu espero você junto com os meus parceiros de bancada. Ana Paula Henkel, Augusto Nunes, Alexandre Garcia, Adalberto Piotto, Silvio Navarro e Rodrigo Constantino. Você é nosso convidado. DVA, primeira representante em Santa Catarina da marca BYD. Líder mundial em vendas de veículos eletrificados. DVA BYD. O futuro já começou. Olá, pessoal. Estamos de volta para mais um bloco. O título desse bloco que vamos conversar aqui agora vai ser isso aí. O futuro da programação com a IA e o papel do developer, do dev, tá? Então vamos lá, Cassiano. Como é que as ferramentas como o ChatGPT, você falou muito do Copilot, que é aquela ferramenta que vem junto no editor de texto, no editor de programação que a gente usa, né? Por exemplo, o VS Code, tá? Como é que você enxerga o futuro de um programador tradicional, um dev tradicional, com esse tipo de ferramenta? Hoje em dia, né, até dentro da minha equipe da TOTOS, faz pouco tempo eu consegui as licenças, a gente está usando o Copilot dentro da TOTOS. Certo. E na minha startup eu uso o Amazon Q. O Amazon Q é o estagiáriozinho da Amazon, no caso. Então, assim, o que eu vejo? Ele é aquele carinha que está do teu lado, que vai te ajudar a fazer a pesquisa, que vai te dar as dicas. Ele facilita o tempo. Mas assim, ele vai te dar resposta para tudo? Ele não vai te dar resposta para tudo. Mas, por exemplo, um teste unitário. O teste unitário é o terror da maioria dos devs. Ficar horas escrevendo, tempo e tudo. Você consegue, através de um comando, fazer com que ele gere os testes unitários e depois você faça o quê? A supervisão. Aí isso o Copilot faz isso? O Copilot faz isso. Você dá / lá e pede para ele gerar. Você diz a classe que você quer, ele lê a classe e gera testes a partir daqueles métodos ali. São testes básicos, mas você vai supervisionar depois. Então, você criar a classe, criar toda a estrutura e depois fazer ainda a revisão, um dia de trabalho,
E agora não, agora ele fez essa para você só faz a revisão vendo, não, esse teste faz sentido, esse teste aqui eu quero modificar, porque são testes básicos com base na entrada e na saída. Então, o Amazon Q, ele tem vamos dizer assim, uma pequena diferença. Com relação ao Copilot. Com relação ao Copilot. Por quê? E qual é essa diferença? O Amazon Q, como ele vem da Amazon, e É Anthropic, né? Anthropic? Não, a Amazon é própria mesmo. Própria? É própria. Tá. Você que ela usava a IA que ela mesmo desenvolveu. Não, a Amazon Q, ele... Quando você está no teu VS Code, no teu IDE, você está vinculado à tua conta da Amazon, tu pode fazer o cadastro. Certo. Sendo assim, o Amazon Q tem acesso ao teu ambiente Amazon e ao teu código. Então, para quem desenvolve, por exemplo, um projeto, eu estava criando muita lambda da AWS, eu estava fazendo essas coisas assim, e é muito cansativo e repetitivo esse processo. Certo. Eu começava a escrever, ele já entendia que era uma lambda, ele colocava o corpo da lambda para mim. Como ele tinha acesso à minha conta e tudo mais, ele já dava sugestões de métodos que eu poderia usar. Olha, você já usou a chamada do teu banco. Você usou assim, quer usar de novo? Porque ele já sabia o nome das minhas tabelas, se for fazendo. Então, o Amazon Q, para quem trabalha com a AWS propriamente dita e desenvolvimento, acaba te dando esse conforto a mais aí dele ter essa comunicação. Você acha que a IA vai transformar, ou eu acho que ou está transformando a forma como a gente aprende a programar, como o cara aprende? Com certeza. Na verdade, eu vejo que é um movimento que já vem vindo há bastante tempo, a transformação de como se aprende a programar. Certo. Eu me formei em 2014, né? Eu comecei a faculdade ali para 2009. Como eu comentei, eu tive algoritmo no papel. Hoje o Portugal Eu mencionava assim, cara. Eu escrevi num dia e a prova era papel ao máximo. A prova era papel. Isso. Máximo. Eu tive banco de dados no papel. E hoje a gente já usa ferramentas para Portugal. Eu vejo que a IA ela é mais um passo para essa evolução. Entendi. E eu vejo que ela é um passo para quebrar o medo que existe. Como assim medo? A área de TI é uma área muito visada. Só que de 40 que entram se formam 10, se formam 5. Sabe? Conforme a gente vai avançando, poucas pessoas continuam na área. Certo. Quando você entra em programação com estatística, programação avançada, quando você entra no próprio IA propriamente dita, rede neural, a galera começa a dar aquele desânimo. Entendi. E eu vejo que a IA ela te ajuda nesse ponto a traduzir. Você conseguir ter aquele companheiro de estudo que vai conseguir te exemplificar. Tem um comando muito interessante no próprio ChatGPT ou no Cloud que ele vai lá te dar a resposta. Você pode falar para ele assim, não entendi, pode explicar de novo? Ou fazer um resumo? TLDR? Tem. Too long, didn't read. Mas tem E tem o EILA 5, já conhece esse? Não. Explain like I am 5. Aí você pega uma explicação e diz assim, explique para mim como se fosse uma criança de 5 anos. Cara, ele te dá uma explicação como se você fosse uma criança de 5 anos. Esse eu ainda não tinha usado. Experimenta, bota o que você quiser no prompt e bota lá, EILA, e letra mais EILA 5. Então, eu acho que isso vai ajudar. Que, primeiro, o boom que foi a IA generativa em 2020 fez com que as pessoas se interessassem por tecnologia, sabe? E eu acho... Desculpa, é ELI5, ELI5, é esse, perdão. Não, Continua, beleza. Não, continua. Mas assim, então eu vejo, né, que ela já mudou a maneira com que as pessoas lidam com a tecnologia. Entendi. Antes, lançava um software novo, alguma coisa, aquele medo de usar. Hoje a galera tá usando ChatGPT normal. Mas aí você acha que o cara que tá aprendendo a lógica, porra, o cara tem que introduzir o pensamento algoritmo. Você acha que ele tem que usar IA ou ainda não, né? Acho que ainda tem que ser a forma tradicional, né, cara? Senão não vai aprender. Então, aí vem a questão. Quando a gente fala de IA e o uso hoje dele em empresa, a gente já está falando de gente formada, né? Sim, o cara já o quê? Júnior, você acha que deve usar? Júnior já ou só não, pelo pleno e sênior? O júnior ele consegue usar, só que o júnior ele vai usar de uma ferramenta de uma maneira diferente. O pleno e o sênior ele já usa como uma curadoria e ele já consegue ter... curador, que vem
a minha outra pergunta. Vai, continua. Ele já usa mais como um supervisor, ele está ali olhando e ele consegue focar no cargo analista de desenvolvimento, fazer uma análise do problema, pro problema real. O Júnior ele usa como uma ferramenta de apoio, apoiar debug, apontar no pointer, apontar. Então muda o uso da ferramenta. Entendi. Mas para chegar a isso, tipo assim, você usar para tirar uma dúvida, para ajudar para fazer uma pesquisa, é uma coisa, mas o pensamento, até numa das vezes que os alunos foram na TOS, me perguntaram sobre o imediatismo. E eu estava falando, a gente estava com um monte de especialista ali, nenhum tinha menos de 10 anos de casa. Certo. Então, aí você entende, tipo, o imediatismo não vai fazer com que você vire um especialista. A IA não vai fazer com que vire um especialista. Certo. Então, desenvolver o pensamento crítico, por isso que eu comentei, né? Quando tu perguntou o que eu achava importante para começar. Desenvolver o pensamento, entender. Certo. Aí vem, pegando o gancho dessa aí, o dev do futuro, o developer, né? O desenvolvedor do futuro. Ele será mais, daqui a um tempo, mais um curador de IA do que um programador linha a linha? O que você acha? Nós vamos ter vaga para os dois. Haverá, né? Haverá, porque tanto que hoje a gente já tem profissões novas, como prompter. Engenheiro de prompt. Que é um engenheiro de prompt, é uma profissão nova. A parte própria de dados, nós temos gente focada em dados que faz só storytelling. Sim. Porque pensa assim, mas storytelling, claro que é importante. Como que você vai dizer para o engenheiro de dados o que de fato ele tem que montar? Quem que vai entender a jornada? Quem que vai Então, eu acredito que vai ter vaga para os dois, porque a gente vai ter softwares ainda extremamente críticos, mexer em arquitetura, mexer em banco de dados. Isso não vai ter como substituir ainda a perspicácia que a gente tem, vamos dizer assim. Entendi. Quais as áreas da sociedade que você acredita que mais se beneficiarão com a programação baseada na IA? Olha, hoje eu vejo a área áreas que assim, áreas textuais, como assim, direito. Tem muito material, né? Então, eu consigo pegar um vademecum, um livro, fazer a entender, e ele dê um apoio jurídico, porque uma coisa, de novo, eu pesquisar no Google, outra coisa eu estar com o livro ali, outra coisa, o cara cometeu esse crime, o que eu posso fazer? E ela vai trazer, olha, segundo a lei tal, tem isso, tem o caso tal. Como tudo que tiver muita documentação vai fazer isso. O desenvolvimento, ele se beneficia na parte de apoio, porque assim, a gente cria as coisas. Então, por exemplo, eu tenho a documentação de um banco de dados, eu tenho a documentação XPTO, mas ainda assim eu uso aquela documentação para criar outra coisa. Entendi. Agora, o direito está ali, a lei, o preto no branco. A saúde, eu vejo que ela pode ajudar, mas aí deixando bem claro, né? Sempre com o olhar de a IA, ela é uma ferramenta de auxílio. Auxílio, pô. Claro. Penso assim. Ela, como outras tecnologias que nós já tivemos, ela é mais uma e ela vai nos poupar, às vezes, de trabalhos repetitivos. Correto. Um desenvolvedor vai conseguir desenvolver. É essa a questão. Assim. Boa. E aí te pergunto, que papel você acha que a IA terá daqui a um tempo no desenvolvimento de software complexo, por exemplo, daqui a uns 10 anos? Olha, nós tivemos aí, eu esqueci agora o nome da IA, mas eles tentaram fazer uma IA full desenvolvimento, full desenvolvedora. Tentaram, não deu muito certo, assim, mas ela abriu, escrevia o código, ela abriu o repositório para ti, acessar seu Git, como e tal, fazia. Commit, ela faz commit tudo? Eu tenho que ver certinho depois o nome, até depois eu te mando ali para você ver. Não funcionou, não deu certo, né? Apesar de que a programação ela é lógica e tudo mais, ainda outros detalhes são importantes, né? Que assim, a gente usa o termo inteligência artificial, mas seria mais uma consciência artificial, vamos dizer assim. A inteligência, ela vem de um cérebro digital, ela não tem isso. Então, quando você olha para o futuro, quando você olha, eu acredito que ela vai evoluir ao lado do desenvolvedor, ao lado do programador. Coisas básicas ela vai conseguir fazer. Então, eu acredito que talvez o no-code evolua. Pois é, o low-code. Por que vai acontecer? Ou no-code. Ou no-code, depende, né? É que assim... Viu, pessoal, low-code e no-code, tem um movimento novo surgindo aí. Pessoas que desenvolvem aplicativos sem programar. Não tem código.
Existem ferramentas hoje que fazem isso, né? Existe. Só para fechar o parênteses para... Aham. Então, e aí eu vejo a inteligência artificial entrando nessa área também. Então, pensa em criação de um site. Exato. Coisa que para nós, para desenvolvedores, seria tranquilo fazer um HTML, alguma coisa. Isso. Ela conseguir fazer, ela ter ali... Gera, né? E gera. Ela gera. O HTML, o CSS, o JavaScript. E ela já gera. Se você colocar em Angular, tipo, se digitar, eu quero que você converta isso aqui para Angular, ela já vai dar o ponto T, CSS, ela já vai fazer. Então, o que eu vejo assim? Eu vejo essa evolução para que coisas pequenas, pessoas mais normais. É que desenvolvedor não é normal mesmo, então ele tem uns probleminhas. A gente já é meio... Tá? A gente que é dev é assim. Então, consigam resolver. Então, eu vejo ela nesse padrão como um desenvolvedorzinho júnior ali e para sistemas complexos de avanço, ela sendo um membro do time, um membro virtual do time. Aonde podemos fazer o quê? Todo mundo está ali no Git, um sistema complexo, colocando uma IA para ela fazer uma gestão de versionamento, ela avisar de conflitos, ela avisar possíveis erros, possíveis null pointers, fazendo aquele papel assim mais chato, vamos dizer, e cuidando. Mas vai ter um ser humano supervisionando, que é o curador, que é o cara que vai... Vai ter que... Não, será que tá... eu acho que... Eu não sei se chegaremos a um ponto onde não vai ser mais necessário um curador. Talvez até chegaremos, mas demore bastante. Porque, como nós falamos de sistemas evolutivos, a gente depende muito da pessoa que está programando. Como eu comentei antes, né, no meu MBA, a gente falava muito sobre ética. E a IA, ela fala mais sobre quem programa do que sobre quem ela faz. Então, por exemplo, para que a gente tenha essa evolução, nós teremos que ter uma imparcialidade nas pessoas que estão criando. Certo. E aí, por isso que eu falei, fala mais sobre quem está programando do que... E toda vez que a gente envolve pessoas, a gente sabe que tem crenças, tem os vieses, tem tudo mais, e acaba... Então é assim que, inclusive, os devs têm que se preparar com essa questão ética, né? Isso, e é uma coisa que vai pegar cada vez mais. Entendi. Tá, e você acha que... Você tem, por exemplo, alguma previsão, assim, ou tendência que você esteja acompanhando agora, atualmente, e acredita que daqui a pouco vai dar uma estourada? Você acha que tem alguma coisa aí? Olha, o que eu vejo, tá, é que cada vez mais a gente está tendo mais concorrentes para formato de IA generativa, só que eu vejo que outros modelos estão começando a aparecer também. Então, o que acontece? Eu acho que a IA ainda, a gente vai falar dela por muito tempo ainda, mas a gente vai deixar de falar só da generativa, né? Que é aquela coisa. Quando nós falamos IA hoje, popularmente falando, todo mundo se refere ao ChatGPT. Só que o ChatGPT, ele é o quê? 10% do que é a inteligência artificial, vamos dizer assim, um modelo. E eu estou vendo hoje pessoas já desenvolvendo reconhecimento facial, câmeras de segurança, com coisa. Então eu vejo que ele foi um movimento de reintrodução da inteligência no mercado, extremamente importante, porque ele traz aí a programação neurolinguística, ou seja, antigamente a gente treinava, mas na minha faculdade, antigamente, quando eu fiz faculdade ali, acho que era para 2010, a gente foi fazer uma IA para jogar joguinho da velha. E sabe como a gente treinava? Pegava um ponto TXT, ponto, desenhava ali, subia esse arquivo. TXT, subia. Hoje, tu vai conversar com o ChatGPT. Não, já vai fazer. Olha, eu quero jogar jogo da velha, eu quero treinar. Então, essa mudança, então eu vejo o quê? Ela trouxe esse boom, as pessoas se reapaixonaram por inteligência artificial, vamos dizer assim, até quem não era da área, e a gente começa a trazer agora as IAs com imagem, a criação, né, essas imagens, essa criação, a gente vai trazer agora o próprio machine learning, aprendizado de máquina. Eu tenho um amigo que está usando o ChatGPT para estudar chinês. É mesmo? Porque o que acontece? Ele começou a... E ele devolve as coisas em... Como é que ele faz? Ele devolve. Chinês já é compatível com o ChatGPT. Ele foi treinado? Tem dataset dele? Já tem dataset de chinês. Ele não tem áudio só, daí é só texto no caso, né? Mas ele já devolve. E vem certinho, assim, o texto escrito. No teu celular, se tu usa pelo celular, no teu celular tu tem que baixar o teclado, daí no caso chinês, e aí você consegue fazer. Então, é isso que eu vejo, sabe? As pessoas se reapaixonaram por quem era da área.
perdeu um pouco do medo, se reapaixonou e conheceu, e foi. Quem é novo tá encontrando, e aí ela vai cada vez mais expandir. Então, como eu falei, o que seria o boom é as outras formas de usar a inteligência artificial no nosso dia a dia. Maravilha. Bom, assim encerramos mais um episódio do nosso programa Mente Artificial. Obrigado mais uma vez, Cassiano, muito obrigado por esse bate-papo inspirador. E para você que nos ouve, tá? Fica o convite para que você explore cada vez mais esse universo que está cada vez mais presente em nossas vidas. Nos encontraremos no próximo episódio. Até lá, e que a mente artificial esteja com você.